Sabe que diante desse louvor, o Senhor me trouxe agora uma palavra ali, que quando a Arca da Aliança, a presença do Senhor foi conduzida de forma errada. Quando levaram a Arca da Aliança lá na tenda dos filisteus, onde era adorado o deus Dagon, colocaram lá a Arca da Aliança, o deus Dagon do outro lado, e no outro dia a imagem estava caída ao chão. Caída ao chão. Oh, Jesus, a Tua presença, Senhor, está aqui, Senhor. Nós, Senhor, reverenciamos a Tua presença, Senhor. Importa que o Senhor cresça em nós e através de nós, Senhor, e todos os outros deuses se renderão a Ti, Senhor. Todos os reinados se renderão a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que todo joelho, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça. Cresça em nós, Senhor. Cresça em Maior nós, que Senhor. toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja. Tu és o único. Tu és o único. Tu és o único. Tu és o único, Senhor. Tu és o único, Senhor, das nossas vidas. Tu és o único, Senhor, da nossa casa. Tu és o único, Senhor, da nossa família. Tu és o único. Importa seja o único Senhor. Tu és. Você pode dizer isso para o Senhor? Tu és o único. Tu és o único. Tu és o único Senhor da minha casa. Tu és o único Senhor da minha vida, Jesus. Toma a minha vida. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus resgatador. Tu és o Deus a quem merece toda honra, louvor, glória, gratidão. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Continue nessa mesma adoração. Continue nesse mesmo louvor. Trago uma palavra que está em Gênesis 5. Gênesis 4, do 3 ao 5. Pode ficar em pé, que é rapidinho. A palavra de Deus diz o seguinte: o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua forma de oferta. Aqui nós vamos trazer uma palavra sobre a oferta e o dízimo que é entregue a Deus. A casa de Deus. Para manter a casa de Deus. Sabe que esses dias eu fui comprar algumas coisas na van e a minha mãe me pediu algo e me deu o cartão dela. Me deu a senha e o cartão. E sempre que eu vou na van, não sei se vocês lembram, a moça do caixa quer ofertar para
pro câncer, né? Para o hospital do câncer e tal. Eu coloco ali 2, 5 reais no meu cartão. E a hora que eu fui passar a compra da minha mãe com o cartão dela, a mesma pergunta da moça, e eu falei, pode pôr 2 reais. Na hora eu falei, não, moça, o cartão não é meu. Não coloca nada. Porque às vezes é tão fácil a gente ofertar algo que não nos custa nada. Não nos custa nada. Que peso tem essa oferta? O Senhor quer que assim como Abel ofertou algo de valia, de valor, separou o melhor. É isso que o Senhor quer que nós trouxemos aqui. Não é qualquer coisa, não é aquilo que não nos custa, é aquilo que tem valor para nós. O teu melhor, mesmo que o teu melhor hoje seja aquele valor da oferta do Hospital do Câncer. Não importa o valor, mas importa se é o teu melhor, se tem um peso na sua vida. Faça prova de mim, diz o Senhor. Faça prova de mim. Demonstre fidelidade e faça prova de mim. E verás a glória de Deus. E nada vai nos faltar. Nada. O dízimo, a oferta é o coração. E geralmente deveria ser a nossa oferta maior do que o nosso dízimo. A nossa oferta deveria superar o nosso dízimo. Mas às vezes colocamos o nosso coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Porque às vezes nós colocamos a nossa razão em cima do que aquilo que Deus pede para nós. Separe aí o seu dízimo, a sua melhor oferta para o Senhor. Separe na sua mão, que nós vamos declarar, em nome de Jesus, céus, e venha como veio diante de Deus, entregando o seu melhor. E ali diz que ele separou no seu rebanho e ofereceu as melhores partes ao Senhor. As melhores partes ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida, Senhor, dos teus filhos, ofertantes e dizimistas da sua casa, Senhor. Senhor, essa casa tão aconchegante, Senhor, muito obrigada, Jesus, e nessa noite nós declaramos, Senhor, fartura sobre os lares. Senhor, se aquele que está pedindo uma porta de emprego, Senhor, aquele que está pedindo uma promoção no trabalho, Senhor, abre as comportas dos céus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar surpreendendo os teus filhos, Senhor, que eles sim te coloquem à prova, Senhor, dentro da tua palavra, Senhor. Homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando o Senhor dá a palavra, é uma promessa. Tome essa promessa em tua vida, em nome de que haja abundância em nome de Jesus. Venha com o seu dízimo e com a sua oferta. Que ele cresça, maior que toda sombra que projetou, importa que ele seja único Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Tem que aumentar o amém, né, irmãos? Jesus está feliz com você? Eu tenho o privilégio, o prazer, né, de estar aqui nessa noite, neste altar. Eu quero declarar de todo o meu coração que aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, eu quero compartilhar com você. Tudo aquilo que tem sido colocado sobre a minha vida, eu quero dividir com você.
Eu tenho vivido momentos, irmãos, tão prazerosos, tão felizes. Amém, irmãos? Obrigado, Deus abençoe. Tenho vivido momentos tão particulares e especiais com o Senhor. E eu costumo usar aqueles momentos que tem pouca concorrência. Sabe qual é? Quem sabe? As madrugadas. Tem sido tão especial na minha vida. E é onde Deus tem compartilhado comigo coisas que eu já sabia, mas precisava ser relembrado. Coisas que eu não sabia e que foram agregadas ao meu entendimento. Decisões que eu precisava tomar e o Senhor tem acrescentado. E eu queria dizer para você que esse relacionamento com Deus, ele é o limiar de tudo aquilo que você vai viver no futuro. É a linha que está à sua frente e você decide, passo ou não passo. O Senhor está declarando sobre a sua vida nessa noite. Você escolhe. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre um tema que será o objetivo dessa campanha, que foi proposta pelo pastor Norton. Nós vamos falar sobre alianças, sobre pactos, sobre acordos, sobre concordância. Isso Deus tem nos mostrado que a cada dia nós temos a opção de fazermos acordos com Ele. E esses acordos não são para beneficiá-lo, mas o beneficiado sou eu. Sabe por quê, irmãos? Esses dias, numa madrugada, eu, orando a Deus, eu disse a Ele assim, Senhor, o que eu posso te dar? Se o Senhor já tem tudo. O que eu posso oferecer a um Deus que tem tudo? Qual seria o meu maior sacrifício em prol de alguém que é dono até mesmo daquilo que eu tenho, que eu acho que tem? E o Senhor disse assim, o seu coração está bom, está de bom tamanho. E às vezes, meus irmãos, esses detalhes que o Senhor ministra nas nossas vidas, eles representam um futuro abençoado. Quando aprendemos a ouvir o Senhor, irmãos, né? Eu não sei se você também é assim quando você ora. Sabe aquela lista enorme que a gente faz? E Deus está lá, como se Ele não soubesse, né? Esperando uma oportunidade para falar. As minhas devocionais nas madrugadas ultimamente têm sido assim, irmãos. Silêncio. Porque o Senhor está no silêncio. E ao ouvir a sua voz, irmãos, virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, criatividade. Receba isso na sua vida. Aquela palavra que você vai ficar surpreso e pensar, mas de onde veio isso? Isso veio do coração de Deus para a sua vida. Coisas fantásticas e tremendas que nós podemos provar quando aprendemos a ouvir a voz de Deus. Deus hoje te trouxe aqui, e não é porque você não tinha nada para fazer. Não é porque você foi obrigado pelo pastor. Não é porque você tinha uma responsabilidade, ou estava na escala, ou tem um cargo, ou precisa aparecer, não. Deus sabia exatamente que você estaria aqui hoje. E que uma bênção do céu está disponível para ser derramada sobre a sua vida. Então deixa eu ler aqui para vocês algo que o Senhor falou comigo, que está no livro de Ezequiel, capítulo 16, o verso 60. Dá para colocar aí, para vocês acompanharem. Mas eu me lembrarei da aliança
Irmãos, se é uma coisa que Deus é bom, é de memória. Sabe aquilo que Ele já te prometeu um dia? Ele não esqueceu. Essa é uma palavra, irmãos, olha, o Espírito Santo está gritando aqui no meu coração. Se Ele te deu uma palavra, irmãos, olha, o dia que Deus, se a nossa salvação dependesse de Deus mudar a sua palavra, estaríamos todos no inferno. Porque Ele jamais mudará a sua palavra. Aquilo que foi dirigido para você pode estar demorando, mas vai chegar. Esse é o tempo, irmãos. O livro de João estava lendo hoje pela madrugada. A hora é essa. E já chegou. Diga para o seu irmão, já chegou. Já chegou a hora. Vai acontecer. Deus vai abrir os céus. Irmãos, existe uma palavra no livro de Malaquias, que é uma promessa de Deus para aqueles que creem. Ali diz que Ele vai abrir o quê? As janelas dos céus. Irmãos, porta, você abre por dentro e por fora, sim ou não? Se tiver a chave, está tudo certo. Agora a janela só se abre por dentro. Quem está lá dentro? É o Senhor. Então as janelas dos céus só podem ser abertas por Ele. Amém? Você já tinha pensado nisso? Então, irmãos, porque quem arromba a janela, amém? Então Deus, Ele vai abrir janela dos céus para você. Eu vejo, irmãos, com tanta alegria no meu coração, estou sentindo um ambiente tão gostoso hoje aqui. Estou sentindo um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade, sabe? Eu entendo que Deus está se movendo no nosso meio. Eu sinto o Espírito Santo passeando no nosso meio. Eu vejo pelos olhos da fé, você recebendo direção. Nós ouvimos aqui na abertura do culto, o Fernando ministrou aqui. Eu vejo Deus te dando direção, irmãos. Meu coração está queimando de alegria, de felicidade por saber que Deus já está te levantando, que Deus já está te dando. Aquilo que parecia que estava demorando, está chegando. Vou dar mais uma chance para quem não viu. Aquilo que você pensava que estava demorando, está chegando. Irmãos, Deus tem, a fidelidade de Deus é algo espetacular e fantástico. Existem alguns tipos de atributos que Deus o é simplesmente. Deus é infinito. Deus é atemporal. Deus é sobrenatural. A dimensão onde Deus vive é diferente de nós. Para Ele é indiferente. O tempo para Ele não é como para nós. Então, Deus está no passado. Deus está no presente. E Deus já está lá onde está a sua vitória. Vou dar mais uma chance. Lá aonde Ele viu a sua vitória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essa palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que foi firmado na palavra de Deus pode ser cobrado. O Senhor disse, então, façam prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus, Deus está falando sobre isso. Deus está falando com pessoas aqui que tem janelas para serem abertas, que tem oportunidades chegando sobre a sua vida, que tem momentos em que você está no limiar de tomar decisões importantes. A resposta vai chegar. O socorro já está chegando, os recursos estão chegando. Irmãos, o Senhor fala ao meu espírito que tem uma pessoa aqui no nosso meio que desistiu de algo. E eu quero falar para a vida em nome de Deus, que aquilo que tinha sido interrompido vai seguir. E não vai mais parar até chegar no final. Receba essa palavra sobre a sua vida. Foi interrompido. Mas o Senhor está te dando vitória agora, em nome de Jesus. Vamos voltar para a mensagem? Então, irmãos, a fidelidade é uma das características mais marcantes de Deus. Deus, Ele é fiel, não como sendo um atributo
natural de Deus, mas como um atributo dos quais Ele escolheu. Ele escolheu ser bom, Ele escolheu ser fiel, Ele escolheu ser verdadeiro, Ele escolheu te abençoar. Então essas escolhas de Deus, elas são a parte em que nós nos identificamos, é aquilo que nos torna parecido com Deus, porque Deus quer que nós façamos essa escolha de nos tornarmos parecidos com Ele. A fidelidade, irmãos, é a palavra-chave no que se refere à aliança, porque as alianças fiéis são aquelas alianças em que Deus consuma todos os seus propósitos e as suas vontades. Temos declarado muitas coisas sobre a nossa vida, temos declarado muitos propósitos, muitos planos, mas muitas vezes algumas coisas ficam abreviadas, não porque Deus não cumpre a sua parte, mas porque nós não nos sentimos capazes de seguir em frente. Muitas vezes, você já ouviu falar que a gente enrosca na pouca força? Às vezes, irmãos, a gente começa bem as coisas, a gente vai naquele propósito, vai naquele projeto, né? A gente vê muito isso às vezes dentro de uma igreja. A gente está conversando e tal lá em casa, de repente, cadê fulano? Ah, não sei, não apareceu mais, sumiu. Ou seja, aquilo que era tão ardente, tão forte, tão poderoso, naquele momento de erguer a mão, se foi de repente. Mas eu tenho uma boa palavra, uma boa notícia para você. Aquilo que Deus plantou em você tem força. Aquilo que Deus plantou em você vai prosseguir. Aquilo que Deus plantou em você vai chegar até o final. Nunca vai ficar pela metade. Então, irmãos, não se sinta menos, não se sinta acanhado. Deus vai sustentar a sua palavra. Agora é importante que nós entendamos que do outro lado precisa ter uma contrapartida, né? Quando Jesus te salvou, você teve que dar algo para Ele, sim ou não? O que você deu para Ele? A sua alma, a sua vida, né? Então, como é que Deus vai multiplicar algo? Não se multiplica nada. 0 vezes 1 milhão é 0. Então, todas as vezes que Deus, irmãos, nós ouvimos aqui da Raquel, a mensagem sobre a oferta de Abel, Deus colocou algo na mão de Deus, e a isso Ele multiplicou. Amém? Então, todas as vezes que eu quero fazer um pacto com Deus, a matéria-prima para Deus executar milagres na sua vida, não está nas mãos de Deus, está na sua mão. Todas as vezes que eu desejar algo de Deus, irmãos, uma direção, um caminho, uma inspiração, talvez para um negócio, talvez para algo que eu desejo, um sonho, eu preciso colocar algo nas mãos de Deus. Ele só irá multiplicar. Então, quando eu dou um passo, Ele dá um passo. Enquanto eu me aproximo, a Bíblia nos diz, achegai-vos, pois, a Deus. Então, quem se achega a Deus, eu me achego a Deus. As alianças que fazemos com eles, com o Senhor, irmãos, elas têm que ser duradouras, porque Ele não se esquece. Vou ler de novo o versículo. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da tua mocidade. O verso aqui nos dá uma direção de compreensão, de entendimento. Quando ele fala da mocidade, ele está dizendo que essa aliança não é de curto tempo. Ele está se referindo a um tempo passado. Quando você se achegou a Deus, quando você decidiu caminhar com Ele, quando você se tornou filho de Deus por crer em Jesus Cristo, isso não foi por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, mas por toda a sua vida. Essa aliança feita com Deus, quem se lembra do dia que Ele levantou a sua mão aí para aceitar Jesus? Quem lembra? Eu lembro, irmãos. Só fui eu naquele dia. Uma vergonha, a igreja estava cheia, né? E eu ergui minha mão e fui chorando para frente, e falei, agora vai. Quando aquela mão se levantou, irmãos, Deus estava mudando uma história. Aleluia. Tudo aquilo que tinha um caminho pela frente de derrota, de destruição, de vício, de prostituição e de tudo de ruim que você possa imaginar,
aquele cativeiro foi virado, porque eu fiz uma aliança. Porque eu coloquei o meu coração à disposição de Deus. Quem está entendendo isso? Está entendendo isso, irmãos? Tem coisas que é difícil transformar em palavras, né? Às vezes a gente tem dificuldade de expressar certas coisas. Então, tudo que Deus promete, não existe a menor possibilidade de Ele não cumprir. Talvez você já tenha tido uma experiência como essa, onde aos 48 do segundo tempo, você estava perdendo de 5-0, já estava dando aquela partida por perdida, então o Senhor chegou com um milagre, aleluia. Naquele momento crucial, você falou, a vaca só está o chifre para fora, não tem mais saída, não tem mais situação, não tem mais o que se possa fazer. Aí o Senhor é o socorro presente na angústia. Irmãos, Deus nunca chega atrasado. Ele sempre vai chegar no tempo certo. O nosso coração que é ansioso, e a gente sempre quer rápido, a gente sempre quer para ontem, mas eu declaro sobre a sua vida, no tempo oportuno, no tempo perfeito de Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade será feita na sua vida. Sabe por quê? Ele tem um compromisso com você. Olha o que diz Isaías, capítulo 54, verso 10. Eu amo essa palavra, irmãos. Está escrito assim, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida. Mesmo que eu seja infiel, Deus continua sendo fiel. Quem entendeu isso? Você concorda com isso? Mesmo que eu falhe, Deus não falhará. Mesmo que eu diga que vou, sabe aqueles amigos seus, você fala assim, encontra na rua e fala assim, aparece lá em casa. O que ele fala para você? Ah, 1 hora eu vou, mas ele não vai. Irmão, você nunca vai ouvir isso de Deus. Se você convidar Deus para vir à sua casa, ele fala, eu vou. E tem mais, eu vou de madrugada, que é melhor. E eu vou conversar com você, e me receba bem, me receba com louvor, me receba com vestes brancas. A Bíblia diz no Salmo, que quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Esse é o jeito de se aproximar de Deus. Então, irmãos, todas as vezes que Deus prometeu, Ele não será removida a aliança sobre você, diz o Senhor, que se compadece de você. Então, aliança significa pacto, tratado, acordo, entre indivíduos, partidos, povos, governos, para determinada finalidade. Aquela aliança que o Senhor fez contigo, tem um propósito. Você já descobriu que propósito é esse? Às vezes, irmãos, nós vamos caminhando e vamos andando para ver, deixando como está para ver como é que fica. Né? Fica como está. Deus está me dando uma palavra neste momento, irmãos, para ministrar sobre a sua vida. Os seus propósitos precisam ser objetivos. Você precisa andar em linha reta. A distância mais curta entre 2 pontos é o quê? Uma reta. Né? Por isso que o Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, ele fala assim, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quer dizer isso? Ande no caminho da promessa de Deus para a sua vida. Ande na direção da promessa que Ele tem para a sua vida. Eu gostaria, irmãos, eu não me julgo muito pregador, eu sou mais um contador de histórias, eu gosto muito de história, eu acho maravilhoso os aprendizados que nós podemos ter com o exemplo da vida de pessoas. E eu tenho estudado alguns personagens ultimamente, e o que eu estudei para trazer base para essa ministração é o profeta Jeremias. Eu queria ler com vocês alguns versículos lá no começo do capítulo 1. Vamos ler ali o verso 5 em diante. Se for possível colocar ali para vocês acompanharem.
Para você ver como Deus não dá ponto sem nó. Enquanto ele acha lá, eu vou colocar, está lá. Então vamos acompanhar. Verso 5. Antes de formá-lo no ventre materno, Deus já te conhecia, amém? Deus já sabia quem você era. Já estava tudo na mente e no coração de Deus. Deus já sabia desse dia de hoje. Deus já sabia que você veio aqui buscar uma resposta. Deus já sabia as situações da sua vida, tudo que você passou neste dia, Deus já sabia. Eu já o conhecia antes de você nascer, e eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor meu Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. O texto original, no hebraico, irmãos, para a palavra criança, que eu não me atrevo a pronunciar, porque tem mais consoantes do que vogais, mas ela quer dizer na íntegra, não criança pequena, ela quer dizer a respeito de imaturidade. E eu queria chamar a sua atenção para isso agora. Muitas vezes não compreendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, porque somos imaturos, porque temos muita pressa, porque queremos pular etapas, porque queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Talvez essas palavras soem duras para você, mas eu queria chamar a sua atenção para que você compreenda que não é do seu jeito, que é do jeito de Deus. Acredite no que eu estou te dizendo, meus irmãos, o jeito de Deus é muito melhor. Sabe o que aconteceria se Deus falasse para você antes de acontecer? Você ia dar um jeito de estragar tudo, sim ou não? A gente ia lá, irmãos, enfiar nossa colher enferrujada na sopa, ia estragar tudo. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: viva um dia de cada vez. Isso é uma palavra de tanta sabedoria, irmãos, que nós, às vezes, precisamos aprender a aceitar certas coisas na nossa vida. Eu descobri esses dias com um pregador na internet, que só tem 2 tipos de problema. É aquele que tem solução, que vai resolver de qualquer jeito, porque tem solução, uma hora vai resolver, e aquele que não tem solução, que não adianta nada você se estressar, porque não tem solução. Então, se você está atribulado com certas coisas, né, a palavra de Deus para a sua vida nessa noite: descanse no Senhor. Não vai comer o pão antes de assar, irmãos, dá dor de barriga. Espere o tempo oportuno de Deus. Então, às vezes nós somos imaturos para certas coisas. Jeremias estava declarando diante de Deus aqui: Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu, mas eu não estou naquela posição, naquele gás, né? Não estou assim abafando do jeito que eu gostaria. Irmãos, quantos de vocês chegaram na igreja arrebentado? Tem coragem de levantar a mão? Eu tinha que levantar as 2, irmãos. Pensa num cara quebrado. Pensa numa pessoa que se achava o último da fila. Pensa numa pessoa que não era digna. Eu sentava lá no último banco, irmãos, porque eu ainda fumava, e eu não queria que sentisse o cheiro de cigarro. Eu ainda bebia, eu ainda estava cheio de carrapicho, cheio de problema, cheio de dificuldade. E um dia uma senhora chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim: Deus tem um propósito na sua vida. Eu falei: tadinho, não sabe de nada. Se ela soubesse quem eu sou. Às vezes, irmão, Deus está fazendo promessa para você e você fala assim: não, eu não, Senhor, não tem jeito, eu não sou digno, eu não aguento, olha só a minha vida, olha só o que eu faço, eu não tenho dinheiro, eu não tenho inteligência, eu não sou capaz, eu não tenho habilidades. Ei, sabe quem dá a habilidade? É o Senhor. Sabe quem capacita? É o Senhor. Irmãos, a Bíblia nos diz no livro de Hebreus que até mesmo a fé que nós temos, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então quer dizer que aquilo que eu creio não é nem meu,
É Ele que pôs, é isso mesmo. Então, irmãos, na nossa falta de fé, muitas vezes nós somos reprovados, mas a fé é dEle, é Ele que dá força, é Ele que carrega a gente no colo, se for preciso. Existe um propósito para a tua vida, não desista. Não desista, o Senhor ministrou sobre a sua vida algo. Agarre com tudo que você puder, continue caminhando, porque Deus é fiel às suas alianças. Ainda que o tempo passe, ainda que os cabelos fiquem brancos, ainda que alguns deles, quase todos, vão embora, não tem problema, o Senhor vai se lembrar da promessa que Ele fez sobre a sua vida, Ele jamais esquecerá. Irmãos, Deus está levantando pessoas, aqui eu vejo pelos olhos da fé, pessoas sendo levantadas, pessoas sendo animadas, é como se Deus estivesse chacoalhando você hoje, falando assim, meu filho, acorda, acorda, continua caminhando, sabe, lembra aquilo que Jesus falou para o cego? Ele estava lá gritando, né, ele era, na verdade, ele era cego, não era mudo, né, então ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem... Quando todo mundo estava falando para ele, cala a boca, rapaz, não atrapalha o mestre. Você vai deixar todo mundo surdo com essa gritaria. E aí a Bíblia diz que ele gritava mais ainda. Sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que ele largou a sua capa e se levantou. Sabe por quê? O Senhor falou para ele o quê? Manda ele vir aqui. Existem coisas na sua vida que é você que tem que ir. Amém? Agora, existem coisas que o Senhor vai ao seu encontro. Então, essas situações Deus vai ministrando e a gente vai compreendendo. Diz lá o 7. Mas o Senhor me disse, não diga, não passe de uma criança. Olha aí, tomou uma dura aí, né? Tomou uma dura porque falou demais. Olha só, Deus aqui está repreendendo ele. Porque todos a quem eu enviar, você irá. Tudo que eu lhe ordenar, você falará. Essas palavras aqui, irmãos de Deus, elas estão aqui chamando a atenção deste homem que está com um problema na sua identidade, que não se sente capaz, que não sente que pode fazer aquilo que Deus está querendo que ele faça. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Este Senhor é que capacita a gente para fazer aquilo que é preciso. Eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Eu não tenho condições, irmãos, de realizar os projetos de Deus sozinho. Por isso que Ele tem me incentivado e me motivado. Olha só o que Deus está falando para ele. Não tenha medo de ninguém. Para quem que a gente fala não tenha medo? Para quem está com medo. Se você hoje está com medo de algo, está te faltando coragem para dar aquele passo, está te faltando coragem para fazer aquilo que há muito tempo você está pensando em fazer, mas está sem coragem, o Senhor diz para você nessa noite, não tenha medo. Eu tinha, irmãos, na época de colégio, a gente sempre apronta bastante, né? Eu tinha um primo mais velho, então quando eu fazia alguma coisa ia me bater, eu chamava ele, porque ele era quase adulto já tinha repetido uns 4, 5 anos, estava lá ainda. Então era tão bom, irmãos, ter a segurança de alguém me protegendo, quando eu estava com medo. Depois ele foi embora, ele ficou pior, né? Mas enquanto ele estava lá, irmãos, eu tinha uma segurança tão grande. Olha, eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Senhor está perto de você, tenha segurança no Senhor. Irmão, Deus não tem medo do seu patrão. Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo da sua esposa. Amém? Deus não tem medo do seu marido. Deus não tem medo de situação nenhuma. Ele está com você, aleluia. Ele está com você, não tenha medo. Olha só, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Está chegando um momento, irmãos, que Deus vai abrir tantas portas, que você vai ter que escolher por onde quer passar. Amém? Ainda bem que tem alguém, ainda bem que tem crente, escutando a mensagem. Amém, irmãos? Eu não sei se eu quero esse emprego de 5.000, ou se eu quero esse de 5,5.
O de 5,5 é mais, ganho mais, mas o patrão é feio. Aquele ali, ganho mais simpático. Eu não sei se eu pego essa BMW ou se eu pego essa Mercedes. Mercedes não é um ônibus não, tá, irmãos? É o carrão mesmo, o esportivo. Você acha que Deus tem alguma dificuldade para te dar tudo que você quer? Não. Mas existem propósitos e prioridades que são muito maiores do que os nossos pensamentos. Bem sei eu os planos que tenho para vós. Planos de paz. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos. Chega de tribulação em nome de Jesus. São tempos de paz vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe aquela dificuldade, aquela falta de dinheiro terrível? Aquele aperto. Sabe, quando você está passando aquela fase financeira, que o cartão de crédito vira o socorro presente na angústia, e você faz o sorteio dos boletos, e quando o cara te liga cobrando, você fala assim, você não teve sorte esse mês. Não vai mais acontecer, irmãos. Haverão recursos para que você não tenha que se preocupar mais com isso. O livro de Tiago fala assim, que aqueles que foram arregimentados para esse exército, ou seja, aqueles que têm uma aliança com o Senhor, não se embaraçam com as coisas dessa vida. Essa é uma promessa de Deus, irmãos. Então eu profetizo sobre a sua vida, chega de embaraço, chega de problema, chega de imbróglio. Irmãos, até aquele vizinho xarope vai se converter, amém? Em nome de Jesus, Deus está criando sobre a sua vida a resistência. Os apertos e as dificuldades que você já passou, já aprendeu, amém ou não amém? Se não aprendeu, vai ter que passar de novo, infelizmente. Mas se já aprendeu, o Senhor está te dando um novo nível, uma nova fase, um novo degrau a ser subido, amém? Chega de ficar patinando no mesmo lugar, irmãos. Deus é o melhor sócio que você pode ter. Você fala sobre a palavra aliança, você já imagina sociedade, né? O que é uma aliança? Uma aliança é uma circunferência que não tem começo e não tem fim. Então, irmão, aliança, preste atenção nisso, que isso é importante. Aliança não tem puxadinho. Amém, irmãos? Aliança não tem proposta de emenda à Constituição. Aliança não tem jeitinho brasileiro. Aquilo que você acertou com Deus, tem que cumprir, amém? Às vezes, nós queremos dar o nosso jeito. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Quem já fez regime aí, diga amém. Amém. Quantas vezes você tentou fazer do seu jeito e deu errado? Não poucas. Sabe que eu acho que eu vou colocar na minha dieta um pudinzinho? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Não é, pastor Pedro? Pudinzinho vai bem, né? Pudim fica bom até com cebola. Não tem erro. Mas eu só vou comer um pedacinho. Sabe, irmãos, eu tenho experiências na minha vida muito difíceis, das quais eu passei, aonde eu tentei formatar do meu jeito. Irmãos, as alianças que fazemos com Deus são do jeito dele. São da forma que ele estabeleceu. São do jeito que ele quis. Sabe? Deus mostrou através de Jeremias, irmãos, todas as palavras que Deus colocou na boca daquele homem se cumpriram. Deus honrou tanto aquele homem, irmãos, que ele acertava 100% daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele profetizava sobre o povo, sobre diversas situações, sobre o juízo. Naquela época, Jeremias nasceu na época do rei Josias. Estava fazendo um sacrifício danado para ver se conseguia fazer aquela nação pegar no tranco, parar de adorar falsos deuses e fazer bobagem. Mas depois que Josias morreu, teve uma série muito grande de reis terríveis, de homens que não temiam a Deus, que homens não tinham um mínimo de escrúpulo, e que levaram a nação de Israel a uma decadência, um declínio moral e espiritual terrível. Jeremias estava dentro desse contexto.
E ali ele tinha que proferir palavras da parte de Deus que não agradavam as pessoas. E aí eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. A sua fé não pode ser negociada. Aquilo que Deus já ministrou na sua vida, os valores que você tem, aquilo que a muito custo você aprendeu de Deus, não devem ter concessões. Não são negociáveis. Jeremias, irmãos, sabe que Jeremias estreou o tronco? Jeremias foi o primeiro que foi para o tronco. Está escrito lá no livro de Jeremias. Ele recebeu os primeiros açoites amarrados a um tronco. Jeremias, o pastor Norton pregou esses dias, foi lançado numa cisterna que estava vazia, cheia de lama, e foi abandonado por vários dias lá para morrer. Porque as palavras que ele estava proferindo ali não agradavam a maioria. Havia muitos profetas que declararam: não, o cativeiro não vai acontecer não. E se acontecer, vai ser rapidinho. Jeremias falou: não, são 70 anos. Não se engane, de Deus não se zomba. Vocês vão sofrer as dificuldades. A Babilônia, que está se erguendo como grande potência, como grande império, com soldados um exército gigantesco, está se levantando como a mão de Deus para doutrinar, disciplinar o seu povo. Mais açoites. Talvez você tenha sido recriminado por pessoas porque você falou a verdade. Eu tive uma experiência no final do ano passado, um amigo que é crente, mais ou menos, né? E ele falou assim: por que vocês ainda estão tão apegados às coisas do Velho Testamento? Eu falei: como o quê, por exemplo? Dízimos, por exemplo. Aí, irmãos, eu às vezes eu fico meio nervoso, aí Deus me usa, né? Eu disse para ele assim: olha, primeira coisa que eu vou te falar, o que não é meu não me faz falta. Segunda coisa, eu não faço isso por causa do meu pastor, eu não faço isso por causa do que está escrito lá na lei, porque o dízimo já estava lá antes da lei. Eu não faço para que ninguém veja, eu não faço porque há necessidade, eu não faço porque alguém me pediu, eu faço porque eu tenho uma aliança com Deus. Irmãos, eu trabalho desde os 14 anos. O primeiro registro em carteira que eu tive, setembro de 1985, 84, aliás. Esse ano, em setembro, faz 40 anos que eu trabalho, irmãos. Eu nunca fiquei desempregado. Nem um mês. Nem um mês. Desde 1994, quando eu me converti de verdade, né? Porque eu era convencido, depois eu fiquei convertido. Eu nunca deixei de devolver a Deus aquilo que lhe pertencia. Isso não é para gloriar, não, irmãos. Não é para glória minha, não, porque essa glória é sempre de Deus. Mas a fidelidade que o Senhor me deu condições de ter para com Ele, todos esses anos, são quase 40 anos, irmãos. O tempo passou e Deus continuou sendo fiel. Muitas coisas aconteceram, irmãos. Muitos açoites eu levei nesse meio. Muitas dificuldades. Tomei muito prejuízo. Você também passa por problema ou não? Sim ou não? Eu passei por muitos. Jeremias foi muito açoitado, irmãos. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Talvez você pode ser julgado por estar fazendo a vontade de Deus, mas fique firme, porque o Senhor vai honrar a aliança que tem com você. Então, irmãos, Deus me deu condições e capacidade para que eu pudesse ser fiel à aliança que eu tinha feito com Ele. Nunca faltou. O Senhor foi fiel sempre. Sabe por quê? Porque Ele não esquece daquilo que Ele prometeu. Jeremias, irmãos, passou por tantas adversidades, tantas oposições, mas Deus deu a ele. Fique de pé para ouvir isso. Eu quero já encerrar. Da última vez eu tomei uma dura que eu demorei demais. Jeremias recebeu do rei Nabucodonosor,
rei da Babilônia, do maior imperador de toda aquela época. O cara conseguiu conquistar quase tudo que existia. Quase tudo que se mexia e se movia foi conquistado por ele. Jeremias ganha um salvo-conduto dele para ir para onde quisesse. Todo Israel estava preso na Babilônia, mas Jeremias estava solto. Sabe para onde ele foi tirar férias, pastor Norton? Lá no Egito. De lá, e Deus deu ainda, irmãos, a ele uma grande vitória, que foi ver com seus próprios olhos aquilo que ele tinha profetizado acontecer. Eu declaro que isso vai acontecer também sobre a sua vida. Aquilo que você profetizou, aquilo que você vai declarar diante de Deus, pela fidelidade que Ele tem com você e você tem com Ele, você vai ver acontecer. Assim como Jeremias viu. Infelizmente, Jeremias viu Jerusalém queimando. Viu a cidade sob escombros. Viu o suntuoso templo de Salomão, que era um objeto de orgulho dos judeus, sendo destruído e soterrado sob escombros. E de lá do Egito, Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, escreveu as lamentações de Jeremias. Deus deu a ele a honra de ver aquilo que ele tinha profetizado. Deus vai fazer isso sobre a sua vida também. Há coisas, irmãos, que nós temos que abrir a boca e proferir, porque há autoridade nas suas palavras. O Senhor está te dando essa bênção nessa noite. Você tem poder na sua boca para abençoar. Abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Nunca fale que o seu salário é pouco, nunca fale. Depois que você começar a abençoar o seu salário, ele vai sobrar, ele vai ser multiplicado. Depois que você abençoar os seus patrões, ele vai ficar cada vez mais rico, amém? Irmãos, trabalhar para pobre é a pior coisa que existe. Profetize que o seu patrão vai ficar quanto mais rico, melhor. Mais abençoado ele será. Deus vai te dar uma posição de destaque lá onde você está plantado. Vão perguntar para você, olha, eu não sei o que é. Você vai falar na sua mente, eu sei. É o meu Senhor que está me favorecendo aqui. Eu sempre oro pela manhã, irmãos. Eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu possa encontrar o favor daqueles que me lideram. E também o favor daqueles aos quais eu lidero. Porque é o teu favor que faz as coisas acontecerem. É a tua mão que se levanta a favor daqueles que creem no Senhor. Eu tenho profetizado bênção, irmãos. Olha que eu coloco o meu pé dentro daquela empresa, irmãos. Eu tenho abençoado os donos. Eu tenho clamado ao Senhor para que ali haja decisões sóbrias, decisões não baseadas em emoções, decisões guiadas pelo Senhor. E assim eu quero sugerir que você faça isso também. Abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, profira bênçãos, profira vitórias. Diga, está chegando, está chegando. Quando você achar que está demorando, não, já está quase, está aqui, já vai bater na porta, já vai entrar, já vai chegar. Receba essa palavra sobre a sua vida. Deus está te entregando a autoridade. Abre a sua boca e profetiza. Eu quero orar neste momento, eu quero que você declare palavras de vitória. Não precisa esperar eu começar, não. Comece a declarar palavras de vitória. Eu sou um vencedor, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho a autoridade de Deus nas minhas palavras. Transforme agora essas palavras em bênçãos e vitórias para a sua vida, querido Deus. Conforme o Senhor me disse, Senhor, nessa madrugada. Diga para eles proferirem aquilo que eles desejam. Eu declaro que agora essas suas palavras, aquilo que você está proferindo e projetando para o seu futuro, está sendo destrancado agora, está sendo agora essa porta aberta na sua frente. Eu declaro sobre a sua vida que no tempo certo, você vai passar por essa porta, que no tempo oportuno, no momento em que aquilo vai abençoar a sua vida e a sua família, você vai passar por essa porta. Deus está te dando autoridade agora para repreender todos os atrapalhos. Tudo aquilo que vem na sua mente, no seu coração, para te desmotivar, para te diminuir,
para dizer: você não pode, você não tem capacidade, você não ganha nada, você não consegue, você não vai prosseguir, você não vai vencer. Tudo isso agora, eu quebro no mundo espiritual agora, toda a autoridade de Satanás, toda seta lançada contra a sua mente, contra o seu coração, tudo aquilo que vem para desmotivar você, tudo aquilo que quer tirar você da sua igreja, tudo aquilo que quer tirar você do seu propósito, tudo aquilo que quer levar você para longe do seu ministério, Deus está agora te dando autoridade para repreender. Porque Ele é um Deus de aliança. Sempre atentos permanecem. Ele é um Deus que promete aquilo que Ele cumpre. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele abençoa aqueles que creem nele. Estão sensíveis. Oh, Ele está ouvindo o seu clamor agora. Declare, declare: eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu sou feliz, a minha casa é um lugar de bênção. Oh, aleluia. Ele é um Deus de perto. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Oh, aleluia. Nunca mudaste. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Oh. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel às suas promessas. Deus que não é homem pra mentir. Oh, tudo pode passar. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a sua palavra vai se cumprir. 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 Deus de promessas. Preste atenção. Não é homem pra... Aquelas bênçãos proferidas pela sua boca neste momento, eu vejo como em bacias de prata nas mãos dos anjos, sendo levadas à presença de Deus. Eu creio nessa palavra, irmãos. O Espírito Santo está queimando meu coração neste momento. Eu quero proferir aqui as palavras do meu amigo Fernando, que disse aqui na abertura do culto: para Deus não há impossível. Eu declaro isso sobre a sua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Boa noite, queridos, paz seja convosco, amém? Você sente só um instante? Eu gostaria de dar algumas diretrizes, né, para vocês. Gostaria que o corpo diaconal colocasse essa mesa aqui à frente, por favor, né? Na vida, você pode centrar a sua vida no dinheiro, na família, em coisas, enfim, no geral. Mas nós, quando nós centramos a nossa vida em princípios nós vamos mais longe. Há aproximadamente uns 3 meses, final do ano passado, Deus me deu uma ideia de nós tocarmos os céus de uma forma inteligente, intencional, né, e diretiva. Essa ideia veio através de uma oração dos homens, nós chamamos eles de Projeto Escudo, né? Onde nós estamos já aproximadamente 3 meses orando por vocês, pela família de vocês, pelos cultos aqui na igreja, pelos ministérios aqui da igreja. E de uma forma intencional. Há 2 semanas atrás, nós passamos 6 horas, da meia-noite às 6 da manhã,
orando em favor de vocês, né? Então, tem muita coisa que vai acontecer na vida de vocês, porque os céus estão abertos, né? Isso é uma vida baseada em princípios. Então, princípio, qual que é o nosso princípio que nós estamos focados? Oração. Quando a igreja ora, quando a igreja concorda, quando a igreja é inteligente de levar as suas demandas a Deus, aquele que pode todas as coisas, que faz dos impossíveis o possível, você vai conseguir realmente ver isso acontecer na sua vida. E não vai ser utopia, vai ser realidade. Então, nós temos orado. Por exemplo, na Páscoa, eu estava em casa, né, vindo de manhã de casa, daí me ligaram, para você ter uma ideia. Né, nunca tinha acontecido isso. Ele falou assim, ó, vamos fazer uma videochamada que tem alguém querendo aceitar Jesus aqui. Rapaz, eu falei, eu estava lá relaxado, deixa eu vestir uma camisa. Né? Vesti, fui lá no escritório e o menino aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque Deus estava agindo. Está agindo aqui, está agindo lá. Vai agir hoje aqui, agiu, né? Na vida de vocês, vai agir na casa de vocês. E nós tivemos essa ideia de colocar aqui essa mesa, e eu quero que você que está com a chave do teu carro, a chave da tua casa, você vai colocar aqui sobre essa mesa quando nós formos orar. Né? Só guarde para que você tenha ela marcada, para que você não se confunda, né? E nem a deixe aqui. Semana que vem, né, eu trouxe aqui, eu quero vender um terreno, uma casa ali, e quero que um consórcio meu saia, né? Está ali, as duas folhas. Você quer fazer isso? Tire cópia, não traga o original, né, para que você não extravie, seja inteligente. Se você quer interceder por um filho, por uma filha, traga uma foto. Se você quer interceder por trabalho, traga a tua carteira de trabalho, para que seja diretiva essa oração, para que seja inteligente essa oração, para que nós mostremos aos céus e ao inferno aquilo que nós vamos romper. E nós vamos crer nisso. Então, isso é princípio de fé. Da onde? Daquela fé que Deus, o autor e consumador da fé, colocou em nós. Nós aprendemos isso. E nesse projeto de aliança serão mais 6 preleções, né, pregações sobre isso. E vocês vão entender que Deus não trabalha com suposições, Deus trabalha com certezas. Com certezas. Deus fala para nós, para criar em nós uma expectativa, promessa. Mas para Deus é certeza, já aconteceu. E se você não colocar a colher enferrujada na sopa, né, vai romper. Amém? Eu quero fundamentar isso. Coloca para nós aí, fazendo um favor, 1 João 5, 14 e 15. Né? O apóstolo São João foi o que mais viveu aqui na terra. Ele ficou com Cristo, mais viveu as experiências de oração e do sobrenatural, vendo os outros apóstolos, vendo Paulo e tudo mais. E lá no final da vida dele, ele escreveu assim, ó, presta atenção. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é, 14, querido, né? Essa vitória, esse versículo é lindo também, né? Coloca o 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos, ok? Então saia do teu lugar, coloca a chave aqui, traga a chave do teu carro, né? Eu gostaria que o corpo diaconal estivesse aqui juntamente também comigo, os pastores que estão aqui, né? Guarde, né? Isso, coloque a chave do teu carro, da tua casa, se você assim quiser. E nós vamos colocar isso diante de Deus. O corpo diaconal só permanece aqui comigo, fazendo favor, né? Amém. Eu quero que vocês tragam, queridos, porque a oração da fé, né? Quando nós oramos, a oração pode muito na sua eficácia. Os milagres acontecem quando a igreja ora. Quando você ora, quando nós oramos, e quando nós oramos de uma forma diretiva, racional, inteligente e real, sobre problemas reais. Nós vamos dobrar aqui, eu quero que eles fiquem ao redor. Eles vão dobrar os joelhos deles aqui e vão interceder. Para que Deus cubra
a vida de vocês, a casa de vocês, os empregos de vocês, os projetos de vocês. E vocês, da mesma forma, vão fazer, aqueles que podem, vão dobrar os joelhos. E você vai pedir: Deus, toca a minha casa, abençoa a minha casa. Dobre os seus joelhos, queridos. Seremos ministrados por uma canção. E comece a orar, em nome de Jesus Cristo. Estamos ligando aos céus. Há uma força na concordância, Pai querido, em nome de Jesus. Um Deus de aliança que fala que quando a igreja ora, os céus tocam a terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos tocando agora os céus, Pai, e toca, Senhor Deus, a terra, as famílias aqui representadas, as chaves das casas, as fotos, Senhor Deus, em nome de Jesus, daqueles que precisam de milagres, Senhor Deus, as empresas, Senhor Deus, que precisam, Pai querido, em nome de Jesus, romper, ó Deus, em nome de Jesus, move Espírito Santo, o Deus que vence as barreiras, o Deus que quebra agora, em nome de Jesus, as impossibilidades humanas. Senhor, nós profetizamos, em nome de Jesus, entramos em aliança com o céu agora, em nome de Jesus. O impossível de Deus está tocando as famílias, o impossível de Deus está tocando as casas, o impossível de Deus está sarando o câncer, o impossível de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós rompemos na fé, nós rompemos na fé, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se coloca em pé agora, querido, se coloca em pé, levanta as tuas mãos aos céus, levanta as tuas mãos aos céus. Aleluia, levanta as tuas mãos aos céus e começa a celebrar com alegria o Deus que toca a tua casa, o Deus que muda a tua realidade, o Deus que ama você. É na certeza de Deus, é na certeza de Deus. Tudo pode, aleluia, mas tua palavra vai se cumprir. Levanta a tua mão direita. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em nome de Jesus, você tem que olhar em direção a esse teu dilema. Você tem que olhar agora de uma forma intencional. Você sabe o tamanho que é esse problema, você sabe o tamanho daquilo que você precisa vencer. Mas em nome de Jesus, como nós aprendemos hoje, libere palavras de vida sobre ele, libere palavras de vida. Então, em nome de Jesus, olhe para o teu dilema agora e fale: eu profetizo agora em nome de Jesus, as barreiras vão cair, em nome de Jesus o vício vai cair, em nome de Jesus a doença vai embora. Profetiza, querida, em nome de Jesus, profetiza em teu favor, profetiza em teu favor, profetiza em favor da tua casa, profetiza em favor, em nome de Jesus, da tua mãe, do teu pai, da tua empresa, do teu patrão, em nome de Jesus, aleluia. Nós ligamos aos céus, nós profetizamos, os céus tocam a terra, e nós celebramos, e nós temos certeza que aquilo que nós pedimos, nós vamos alcançar no Senhor, aleluia. Comece a aplaudir esse Deus, aplaude e celebra esse Deus em nome de Jesus. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem aleluia ser frustrados. Pode vir pegar a tua chave, querido. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sabe, queridos, daqui 3 semanas, nós estaremos em 12 horas de oração em teu favor.
favor da tua família. Mas nós precisamos saber pelo aquilo que nós queremos orar. Então, a partir da semana que vem, traga o teu pedido de oração, coloque ali. Depois o corpo diaconal vai escrever no nosso livro de oração. Coloca lá, coloca o teu nome. E não coloque que Deus me abençoe, não. Coloque aquilo que você quer. Para que nós venhamos a falar literalmente, para que os céus toquem a terra. Para que não haja falar, aconteceu um acaso, não. Não vai acontecer um acaso, não. Vai acontecer aquilo que Deus colocou no teu coração. Que se aquilo que você está pedindo estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai lhe conceder. Amém? Tem esse caderno de oração? Levanta para mim, Tiago, lá para eles verem. Né? Toda sexta-feira tem 1 hora de oração por aquele ali e por mais alguns cadernos que tem lá, assim. E vai ter o nome das crianças que estão na escola, dos adolescentes. Tem que ter o nome dos teus empregados. Tem que ter os teus objetivos empresariais. Entende? Para que você possa realmente estar coberto. Então, esse projeto escudo é uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Não deixe o Satanás entrar lá de qualquer jeito, não. Bagunçando. Ele vai arrebentar ali uma janela, se não tiver grade. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Aí isso eu profetizo sobre a vida de vocês. Se você não fez a inscrição para o encontro, dia 26 a 28, faça 3 dias, onde Deus vai estar ministrando sobre nós. 3 dias especiais. Domingo, culto pela manhã. Domingo à tarde, conexão Velos. Sendo uma das mãos em direção ao teu lar, querido. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão linda, onde nós aprendemos sobre a tua aliança, fomos ministrados, Pai querido, por homens, Senhor Deus, e mulher de Deus. Senhor Deus, pelas mulheres, pelas orações, Pai querido, dos santos. Quando os santos oram, Pai, em nome de Jesus, algo extraordinário acontece. Senhor Deus, que assim seja em cada lar aqui representado, nós profetizamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, caminhos aplainados. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do amado Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Vão em paz, família de Deus. Deus os abençoe.